Ô, Jesus, deixa o Léo em paz, Jesus. Jesus não para de chamar o Léo não para. O Senhor chama. O Senhor chama é prioridade. Esse Jesus ortodoxo aí tá complicado. Só que esse daqui tá mais feinho, tá mais real do que o do Wendel. Ó o Wendel, um Jesus loiro, bonito. Ó o do Ângelo, então. O meu tá assim, ó. Não tem mais um Jesus. O do Ângelo tá mais europeutizado falando na orelha de Jesus ali, ó. O Judas tá falando isso, tá assim, tá bom. Serei eu, Senhor, que vou te trair? Não você não. As moedinhas tirintando na cintura. O corte tá aí, usa quem quer. Sejam muito bem-vindos, você, meu amigo, minha amiga, graça e paz. Como vocês podem ver, nosso cenário, né, onde nós estamos na última Páscoa, né? Acho que é errado falar última ceia, né? Porque a ceia continua até hoje, né? É a última Páscoa, na verdade, né? Teoricamente falando, né? Então, certo. Só para relembrar que no último vídeo, né, deu um problema aqui com problemas técnicos da minha parte, tivemos que interromper o vídeo, mas pelo menos os meninos concluíram de uma forma bacana aí, vocês poderão ver. Eu acho que só algumas pessoas vão brigar comigo nos comentários, né, Dona Maiara? Certeza. Mas não tem problema, estamos aqui para dar continuidade ao assunto. O segundo e maior bloco do capítulo 11, e acho que é o mais importante também, né, desse bloco aqui, a questão da ceia do Senhor. E aí, o que vocês têm a dizer sobre a ceia do Senhor? Qual que são suas interpretações? E Léo, por favor, continue fazendo jabá do blog. Não, primeiramente, estamos todos introduzidos aqui, ó, na ceia do Senhor. Tá vendo? Um meio ortodoxo, o outro mais europeu, um Jesus ali com vergonha escondido no Wendel. Mas, você vê, estamos temáticos hoje. É isso aí. E é isso aí, pessoal. Já se inscreva no nosso canal, compartilhe, ative o sininho para as notificações, convide os seus amigos, as pessoas próximas a nos assistir, a opinar, não é? A sua opinião é sempre importante para nós, a gente gosta disso, não é? Nós não somos aqueles mimizentos que ficam bravos e para no primeiro comentário. Pelo contrário, a gente quer saber a opinião de vocês, a sugestão de vocês, para que a gente possa melhorar, né? O nosso intuito aqui é fazer o nosso melhor. E já aqui também fazendo o jabá, né? O Ângelo tem feito um trabalho bacana lá no blog. Se você também tem interesse de ler conteúdos muito bons, né? Que por sinal está introduzido também aqui nas nossas conversas, vai te dar um norte ainda maior. Entra aí no primeiro link fixado aí e é isso aí. Vamos falar da ceia do Senhor. Quem quer estudar um pouco mais, se aprofundar, ter um pouco mais de referência em questão de livro, né? Até mesmo alguém aí que queira produzir uma mensagem, uma palavra também, já tem uma base, né? Já tem alguma coisa escrita já para começar, já tem um norte já, né? Do que estudar, do que... É isso aí. Não somos teólogos, nós somos estudantes, mas... Somos teólogos amadores, como diz lá no primeiro. Nós amamos. Eu ouvi, acho que foi ontem que eu ouvi de um grande teólogo, eu fiquei até com vergonha. Ele falou assim: você que se diz teólogo, já escreveu alguma coisa? Já publicou alguma coisa? Se não, você é apenas um estudante. Então, Boa. Somos todos estudantes de teologia, amamos as Sagradas Escrituras, amamos o nosso Jesus, e vamos falar aqui de um momento muito importante, que é a ceia. E aqui falando também, ô Ângelo, você falou, né, a última Páscoa, mas a gente continua também comemorando Páscoa, né, nas igrejas, as igrejas, pelo menos que nós já pertencemos e estamos indo, a cultura ainda da Páscoa ainda continua, né, tem sempre um memorialzinho aí falando da Páscoa também. Êxodo 12, né, clássico. Falei, Wendel, você até agora você não falou, cara? Você é o que mais fala, nosso palestrinha tá quieto?
Eu tô aqui hoje só observando vocês, ouvindo aí, entendendo a nossa dinâmica hoje de como a gente vai proceder com esse tema que, inclusive, hoje a gente participou de ceia, né? Eu e o Leonardo, e a ceia é um assunto muito importante. Talvez o ato cerimonial juntamente com o batismo, aí que o Senhor Jesus colocou para a igreja participar, né? Algo que é uma obrigação do crente participar, ser batizado e participar da ceia do Senhor. Então, eu acho que é de grande valia esse assunto que a gente vai falar hoje, de muita importância para a igreja, e é algo que a gente tem que olhar com muito carinho para o texto bíblico para compreender aí com mais profundidade o significado, a importância, a relevância da ceia do Senhor para nós como igreja, né? É isso aí. E se ficou alguma dúvida, ou se ficou algo que você acha que precisava ter sido comentado no vídeo passado, deixa também nos comentários ou mande alguma mensagem para nós no privado, tanto nas nossas redes sociais, quanto aqui mesmo no YouTube. Então você tem toda a liberdade de perguntar, de questionar e de opinar. Só reforçando aí. É isso aí, eu acho que a grande primeira pergunta que devemos responder aqui, e aí, quem já tomou a ceia em pecado? Já vamos começar bem, já. Acho que todo mundo, né? Aí eu já jogo outra polêmica. O que é o pecado aqui na ceia? É verdade, porque esse dia eu tava procurando, porque eu gosto de sempre colocar algum vídeo, alguma coisa, né, no meio das nossas interações aqui. A Cassina falou isso mesmo, tem que falar e mostrar de onde você tá falando. E eu descobri um vídeo antigo já, na época dos Gideões, até o pastor Cizinho era vivo. Eu acho que esse foi o primeiro, a origem dessa história. Ou se não foi, pelo menos ali que ficou famosa, né? Entre que a irmã tava num culto, e vai aparecer depois aqui também, na edição final, que tinha um irmão pregando e a irmã falou pro irmão se arrepender, e o irmão não se arrependeu, o irmão morreu, e ela foi lá no dia do velório lá e mandou o irmão regurgitar o vinho e o pão, porque onde ele foi, o pão e coisas sagradas não entram, né? Essas lendas aí que contavam pra gente na adolescência pra botar medo, né? Não sei se vocês já ouviram, mas já ouvi umas 3 versões dessa daí. Então... Ceifou, homem! Para onde tu vais, as minhas coisas santas não vão. E o defunto que estava lá deitadão, abriu o olho. De repente o defunto virou pro lado esquerdo, abriu a boca e vomitou o pão e o suco. Porque para onde ele ia, as coisas santas de Deus não vão. Tomou sem pecado ou não, né? Nossa, isso era o terror da minha adolescência, né? Tomar sem pecado é morrer, né? Dor de estômago, dor de barriga, um monte de coisa. É aquele negócio, né? As pessoas tomam a parte do zelo, né? Pelas coisas sagradas, e muitas vezes exageram, né? Nessas colocações, né? Porque aí tratando de como a gente evidenciar, como a gente identificar como algo que realmente aconteceu, é só uma fábula contada, né? E foi passando de geração em geração. Geralmente, quando se é uma história de fato, não uma fábula, tem nome, tem data, tem local, quem fez, quem... Sabe, essas histórias que vão sendo contadas, que aconteceu com Beltrano, com Ciclano, mas nunca tem uma pessoa específica, né? Sempre uma lenda muito distante, alguém que ouviu falar, fulano que diz isso, mas nunca há ali testemunhas, pessoas específicas. Não, eu estava lá, eu vi, aconteceu assim, 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 mais fulano, mais Beltrano, mais Ciclano, estávamos todos lá. Não existe aquilo que a gente encontra na própria escritura, né? As testemunhas oculares, né? Mais de 500 pessoas viram o Senhor ressurreto. E então a gente precisa zelar pelas coisas de Deus e trazer o temor, sim, para as coisas de Deus, mas de acordo com o que o texto bíblico
nos fornece, né? Eu vejo muito aquele negócio que a gente falou antes, né, das pessoas que muito oram e pouco leem as escrituras, acabam se tornando um pouco mais emotivas. E aquelas que pouco oram e leem muito, acabam se tornando muito frias e com relação às coisas de Deus também. E aí essas que leem muito, ou melhor, essas que oram muito, acabam, pelo zelo, tendo que contar alguma história para intensificar, para tentar demonstrar a importância e a relevância daquilo que ela está defendendo, porque não encontra, não sabe, não conhece a própria escritura e não consegue encontrar no texto bíblico a fonte primária para conseguir mostrar para as pessoas à sua volta a importância daquele zelo, daquele cuidado. Então, a gente precisa tomar cuidado em olhar para o zelo que as pessoas tinham antes e simplesmente julgar como algo inútil, e outro também como olhar para essas pessoas e achar que tudo que elas falam é verídico e tratar as coisas a partir da própria experiência, né? Tem muita gente que vive nessa pegada de que traduz o texto bíblico e a realidade bíblica a partir das próprias experiências, e nem tudo é baseado na sua experiência. Na maioria das vezes são questões pontuais, questões aleatórias ali, que a gente tem que tomar cuidado para não transformar isso em uma regra da igreja. Talvez funcionou com você, mas não signifique que vai funcionar com todo mundo. Aquilo que é para todo mundo está registrado na palavra de Deus. Aquilo que Deus cobrou e exigiu de você, às vezes é só para você mesmo, para os outros não se aplica. E o que mais me admira, antes do Léo comentar alguma coisa, é que assim, a nossa interpretação de ceia, né, pelo menos aqui no Brasil, na denominação pentecostal, vem de Zwinglio, né? É mais um memorial, né? Sim. Se fosse mais já respeitando, já pedindo desculpa por qualquer erro aqui teológico, né? Se fosse um católico, tudo bem. O católico ele interpreta que realmente ali é o corpo, né? O corpo de Cristo. Né? Nós interpretamos de outra maneira. Mesmo que for luterano, os luteranos também interpretam de uma maneira mais da consubstanciação, né? A católica é transubstanciação, os luteranos consubstanciação, os reformados como presença espiritual e nós como um memorial, né? Um símbolo. Se fosse um luterano ou um católico tendo uma visão desse tipo, uma história desse tipo, tudo bem, até que dá para entender, né? Mas nós como um símbolo, né? Elevar esse símbolo a tal grau de... acho que idolatria seria uma palavra muito pesada, né? Mas desse cuidado exagerado com o pão e o vinho, eu estranho. Eu acabo estranhando bastante. Mas Léo, comenta um pouco da sua dificuldade com a ceia na juventude. Cara, eu lembro que na minha época de jovem, né, a gente tinha muito tabu em relação à ceia. E nós tínhamos até uns apelidos bem peculiares na igreja, porque a gente era bem ativo, para não falar bagunceiro ou que aprontava bastante, né? E nós tínhamos muito medo da ceia. Para nós não era um memorial de esperança ou algo que trouxesse. Para nós era algo que terror, tinha, né? Medo, E eu lembro que eu e meus amigos, sempre antes da ceia, tinha aquela conversa íntima entre nós. E aí, nós toma ou não toma? Como se fosse... E aí? Não, mas eu acho que se não tomar é pior. Né? Porque pior vai que... Não, mas e se a gente tomar e ficar doente? Né? Ou se nós tomarmos e passarmos mal, não é? Eu lembro de uma ceia em uma das congregações onde nós estávamos, que eu realmente fui sozinho nesse dia, né? E eu não estava muito certo da cabeça, né? Eu lembro que nesse dia, o senhor que está aqui com a gente aí, ó, o senhor Wendel, é o que estava pregando. E eu lembro que nesse dia aí, na Santa Ceia, eu tava pensando, meu Deus, se eu tomar... já fiquei sabendo dessa pregação. Eu falei, meu Deus, se eu tomar e me acontecer algo, e agora, o que eu faço? Falei, não, quer saber, é melhor tomar do que ficar. Aí na hora que eu ia tomar, o Wendel falou assim, olha, mas não brinque com a Santa Ceia. Leve a sério. Falei, mas eu já tô com o copinho e agora eu devolvo, eu acho que é pior. Mas enfim, brincadeiras à parte,
se cria muito, como o Wendel mesmo falou, né? A questão do zelo trouxe alguns olhares sobre a ceia do Senhor um tanto quanto exagerado, até mesmo forçado acerca dele, né? Nós viemos do mesmo meio, não vamos ficar aqui falando sobre a igreja na qual nós pertencemos, mas os outros vídeos a gente já falou bastante, mas nós viemos do mesmo meio em que a ceia era levado... E é interessante, né? Porque o Ângelo falou, né? Os católicos interpretam a Eucaristia como se fosse o corpo realmente ali ao corpo, se transformou, né, no corpo de Cristo. Nós não pensávamos assim, só que nós tínhamos a ideia que se comesse em pecado, aquilo nos faria muito mal. Como se aquele pedaço de pão se tornasse extremamente santo a ponto de, ao ser digerido, nos causasse mal-estar caso nós estivéssemos em pecado. Olha que chega a ser até meio contraditório, né? Não, isso daqui não é tão assim, é só um símbolo. Só que é um símbolo que se tornou tão santo a ponto de nos fazer mal por tomarem pecado. E aí eu acho que quando a gente se aprofunda mesmo no texto da ceia, quando nós vamos entender os seus contextos, e aí já trazendo à luz tudo que nós conversamos até aqui sobre os problemas que a igreja estava passando, e aí colocamos à luz desse texto sobre a ceia, ela ganha uma outra importância. Não que ela se torne menos importante, ela se torna mais importante, mas de uma maneira totalmente diferente do que a gente ouviu e aprendeu a vida inteira. E aí eu já falei demais e deixo para vocês começar a comentar aí sobre o contexto. Bom, antes de passar a palavra para o Wendel, acredito que vale a pena quando muitas vezes quando a gente critica, né, a gente tem que pensar que a gente pode tomar um processo, alguma coisa, então a gente evita de falar nomes, locais, nomes de pessoas, essas coisas. Mas como é uma coisa boa, então eu vou falar o nome do santo aqui, né? Em toda essa minha vida, trajetória dentro da igreja, a única vez que eu vi e ouvi um pastor ler os versículos da ceia, partindo do versículo 17, partindo do verdadeiro contexto ali que se inicia, não a partir do versículo 23, que é costuma, né? Que é tradicionalmente o versículo 23, né? Mas desde o 17 foi um pastor aqui do Paraná, o pastor Josias, que foi meu pastor. E até no final do culto da ceia, depois eu falei, pastor, parabéns, porque é a primeira vez que eu vi um pastor na vida respeitando totalmente o contexto da ceia, né? Começando lá do versículo 17. Ele ficou meio assim, falei, não, de verdade mesmo, para mim foi espetacular, porque quando você respeita isso, você consegue entender o que é tomar ceia indignamente, porque a gente pensa, né, ali a partir do versículo 23, a gente já tem uma outra interpretação, né, porque falta essa parte inicial, a gente pode abrir brecha para inúmeras interpretações do que seria tomar ceia indignamente, né? Mas a questão de você não ler o princípio e nem o final ali deixa um vácuo muito grande. E as pessoas com certeza não leem em casa o versículo 17, o princípio ali do versículo 17 ao 22 e o finalzinho também. Porque no começo ele vai explicar e o final ele conclui por que ele está reprovando a igreja de Corinto. Porque, para quem não sabe, Paulo ali, ele descreve, a gente lê o que Paulo fala da ceia, só que ali no versículo já 17, ele começa dizendo o seguinte: nisto, porém, que vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vós ajuntais não para melhor, senão para pior. Então, Paulo vai começar o texto da ceia reprovando os irmãos de Corinto, porque eles estão reunindo ali, não é para coisa boa, e sim para pior, né? Então, vamos começar aí a interpretar, né, e a discorrer o texto bíblico, o que significa tomar indignamente o pão e o vinho. Eu tenho uma mania de cortar vocês, me perdoem. Não tem problema não, fique em paz. É a nossa conversa. Trazendo aqui uma luz um pouco mais clara de entendimento, porque às vezes nós estamos acostumados nos nossos cultos a começar a ler a partir do versículo 23, é porque existe uma interpretação teológica de que aqui Paulo está tratando de duas ceias distintas. Então, como o foco nos cultos
o memorial, então foca-se nos versículos que contam do memorial. E essa interpretação teológica afirma que o pessoal de Corinto estava misturando esses dois tipos de ceia, tanto o encontro para comunhão com a ceia. Então, por levar em consideração que era só a ceia do Senhor que importava para a igreja, que importa para a igreja nos dias de hoje, então é por isso que algumas igrejas e denominações começam a partir do 23. Eu entendo, só que não é muito assim o que o texto bíblico diz. Apesar que daria para encaixar, por exemplo, aqui duas ceias distintas, mas a gente percebe, por exemplo, que na própria história da igreja, quando a gente vai ver comentários de alguns pais da igreja, até uma carta que foi escrita por Plínio, a Didaquê também comenta sobre essas festas, a gente entende que na realidade os cristãos eles se reuniam realmente para uma festa, não é? E todas essas festas na qual eles se reuniam, existia um momento em que eles faziam um memorial na mesma festa. Então era mesma ceia, mesma festa, só que nesse momento eles faziam a ceia do Senhor, não é? Então, tanto que, para você ter noção, se eu não me engano, eu vou até confirmar a fonte aqui, essas festas eram chamadas inclusive de festas ágape, que eram os encontros de amor, onde eles iam até esse encontro para se confraternizarem, terem a comunhão, se alimentarem juntos, e nesse momento de ágape, eles faziam o memorial da ceia do Senhor. O Champlin vai falar sobre essa festa no dicionário de filosofia e teologia. Sim, verdade. Era essa fonte mesmo que eu estava tentando lembrar, realmente. E o comentário que eu usei também do Hernandes Dias Lopes também vai usar sobre essa questão da festa ágape. É isso aí. Essa festa ela durou até os anos 300 e boa, quando a gente vai olhar para a história da igreja, a gente vai ver ali uma divisão muito grande em alguns momentos, brigas e tal. Aí acabou que a igreja mesmo falou, não, chega, não vamos mais fazer essa festa não, porque dá mais problema do que benefício, dá mais problema e dizem, né, Wendel, que não no contexto de Corinto, mas tinha algumas festas que eles estavam se reunindo para pecarem, tipo assim, para fazerem coisas que não eram devidas mesmo, sabe? Envolvendo inclusive imoralidade sexual, e chamavam aquilo de festa ágape. Teve casos... Contaminaram totalmente, né? Você entendeu? É isso aí. Eu acho que entra naquilo que você mesmo falou, né? De tomar cuidado para não perder a sacralidade que tem esse momento, né? De perder a importância. Assim como o culto. E como nós começamos essas conversas falando dos desigrejados, também pode pontuar essa perca da importância de estar em comunhão, não é? Vai se perdendo a importância de estar em comunhão e com o objetivo de, em comunhão, adorarem a Deus e aprenderem mais sobre as Sagradas Escrituras, essa perca também corrompe, né, Wendel? Aí agora é toda a palavra sua, Wendel. Tranquilo. Acaba perdendo mesmo, de fato, nesse processo, só que a gente enxerga a igreja de Corinto, como o Ângelo iniciou aí falando, né, do contexto, havia uma divergência ali, uma divisão de classes, havia uma divisão de grupos, né? A gente vem falando de divisões na igreja de Corinto desde os capítulos 1, 2, e isso se mantém até o capítulo de número... Paulo vem tratando isso, né? Em todos os capítulos, e isso se estende também para a ceia do Senhor, ou para o dia da festa do amor, que o pessoal, muita gente vinha, os ricos vinham e sobrejavam em comida, comiam muito, quando os irmãos mais simples vinham para congregar junto, para participar da festa, não tinha mais o que comer, e esses irmãos mais simples geralmente não tinham a comida em casa, o alimento em casa, então eles precisavam e aguardavam essa festa, justamente para ter uma abundância maior, né, de alimentação, de festividade, e aí havia essas cisões na igreja de Corinto, e é por isso que Paulo vai falar sobre
não se agradar, né, no versículo 17. Entretanto, nisso, vou dizer que não os elogio, né, porque ao invés de vocês se unirem e congregarem em favor do bem, vocês acabam se congregando e realizando uma festa que, ao invés de ser benéfica, acaba sendo prejudicial. Ao invés de trazer comunhão e unidade, acaba trazendo mais divisão e cisão entre vocês. E não é isso que o Senhor quer. E aí, ele vai argumentar assim, versículo de número 21, assim, quando um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa para comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu elogiarei por isso? Certamente que não. E aí, no versículo 23, ele vai iniciar aí o que por isso, exatamente. Por isso que eu digo que ele é um contexto que deve ser lido totalmente, porque o versículo 34 encerra essa questão da questão da fome, esperar um pelos outros, e quem tem fome come em casa. Ele está mantendo... Existe uma linha de raciocínio. Exatamente. E outra coisa, gente. É isso que eu estava falando anteriormente, por isso que eu tenho essa ideia errada, que eu não acredito ser certa, de começar no versículo 23. Tudo bem, entendo que dentro do nosso contexto a gente atropela muitas coisas do contexto, claro, hermeneuticamente falando e por aí, mas eu acredito que tem que ser lido totalmente esse texto e contexto para entender qual é o pecado que eles estão cometendo dentro da ceia de Corinto ali, para a igreja nossa de hoje em dia não cometer esse pecado, porque senão você vai abrir brecha para gerar essas loucuras que a gente tinha quando a gente era adolescente. E outra coisa também, não podemos esquecer também todos os outros capítulos que comentamos até aqui, até chegar à ceia. Paulo está tratando com um problema complexo, né, nessa igreja, nós falamos sobre isso. Havia divisões, havia imoralidade, havia tanta coisa errada que chega no momento da ceia, é fácil de entender o porquê que existiam esses grupinhos e essas divisões aqui. Como o Wendel falou aqui, né, essas divisões, uns tem mais, outros tem menos, esses grupinhos, essas panelinhas, né? Não dá para interpretar um texto baseado apenas nos versículos isolados, né? Por isso que a gente tem que trazer essa luz. Mas é que nem eu falei, né, reforçando, a ideia dessas igrejas de começar a leitura do 23 é tentar fazer uma distinção ali de dois encontros distintos. Não, você se reúne para comunhão e depois você se reúne para a ceia. Só que a gente percebe que, na realidade, a vida cristã não é bem assim. A comunhão, ela está ligada com tudo que é santo, inclusive na nossa liturgia. Essa ideia de uma comunhão fora do que é o litúrgico é o que causa, na minha opinião, esses problemas de divisão e separação. Não, o momento do culto é o momento do culto. Então, o problema que eu tenho com o Wendel, a gente trata da porta para fora. Ora, mas o problema que eu tenho com o Wendel interfere totalmente no meu culto dentro da igreja. Porque o culto que Paulo apresenta no capítulo 12 de Romanos é um culto que é a vida. O encontro ali, a celebração aos domingos, é o resumo final do que foi a semana. Não sei se vocês concordam comigo, ou é o início da semana. E igual aquela pregação que você mostrou uma vez pra mim, que eu achei fantástica, né? Não vou falar o nome do pastor aqui. Do herege favorito, meu herege favorito, que o culto, ele é pra fora, né? Nós somos chamados para fora, justamente a igreja para fora. Então o culto de domingo é só um resultado do que aconteceu lá fora. Exato, então, o próprio autor lá fora, eu tenho que resolver isso e trazer aqui para dentro. Exato, o próprio autor dos Hebreus, quando ele trata de ele ensina, né, toda a soberania de Jesus e ele trata essa necessidade de estar em comunhão, só que no capítulo 13 ele deixa bem claro, agora, depois que a gente aprendeu tudo isso daqui, o que nós devemos fazer? Saiam, pois, fora do arraial. Porque é fora do arraial é que nós levamos, e ele usa essa expressão, a vergonha que Cristo passou, não é? E a vergonha aqui ele está apontando para a crucificação, é mostrar para as outras pessoas que nós somos salvos baseado no que Cristo fez na cruz do Calvário. Então o nosso culto é a vida. Então não tem como, por exemplo, eu vir para a ceia do Senhor e separar a comunhão da liturgia. É por isso que nós temos muitos problemas. As pessoas vão para o culto e se esquecem que aquilo ali não é um show, não é um encontro que as pessoas estão se reunindo para se apresentarem. Ali é uma celebração porque nós estamos com os nossos irmãos e nós vamos compartilhar com os nossos irmãos como foi o nosso culto durante a semana. E aprender a palavra e glorificar a Deus juntos.
Essa é a santidade que envolve o culto, na minha opinião. Então, quando você pega um texto da ceia aqui, que Paulo começa apontando essa falta de amor no início do culto, traz luz a tudo que ele está tratando essa carta, né? E ele esboça um problema muito grave, que é tentar fazer da ceia do Senhor algo supérfluo, baseado no que está acontecendo ali. Como que vocês se reúnem para comer uns com os outros, enquanto um embriaga, outros comem, outros não têm, e vocês não estão nem aí, porque no meio de vocês há essas divisões? Vocês acham que isso é certo? Vocês acham que... E aí, no meio disso tudo, vocês, na maior hipocrisia do mundo, vão olhar um pro outro e falar, vamos agora participar do corpo de Cristo, do sangue de Jesus, não é? Eu fui num culto uma vez na Wesleyana que o pastor falou assim, troque o pão com o seu irmão do lado. Eu olhei pro meu irmão do lado, eu não o conhecia, mas eu vi os outros irmãos que se conheciam trocando, chorando, se abraçando. Eu falei, nossa, que legal. Aí eu me imaginei na minha igreja se eu conseguiria abraçar todas as pessoas que ali estavam, se eu conseguia ter essa comunhão, não é? Vale a reflexão, né? Da gente pensar construtivamente no vínculo que é necessário na igreja. Porque, lamentavelmente, a igreja hoje, ela está muito dividida, né? Existe o grupo do Beltrano, o grupo do fulano, igual a igreja de Corinto, né? Existe o pastor fulano de tal, que eu me identifico mais, o pregador ciclano de tal, que eu me identifico mais, a irmã da revelação, que eu me identifico mais. Então, eu sou mais do grupo dele, do grupo dela, do grupo do Beltrano, e a gente vai criando cisões dentro da igreja de Cristo, o que o apóstolo Paulo justamente está condenando aqui, né? E aí ele vai partir para a parte da condenação do versículo 26. O versículo 23, ele vai narrar o que ele recebeu do Senhor, até o 25. Aí o 26, ele começa a afirmar que aquilo que ele recebeu do Senhor estava sendo distorcido pela prática da igreja de Corinto, porque sempre que comer este pão e beber este cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Então, toda vez que você está participando, você está anunciando que ele morreu e que ele vai voltar. Ele morreu, mas vai voltar. Portanto, todo aquele que comer do pão e beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. O texto, até o momento, ele não fala de qualquer outro assunto, pelo menos nesse contexto, no contexto imediato, de qualquer outro pecado a não ser a falta de comunhão entre os irmãos, a desunião entre eles e essa falta de preocupação com o próximo, né? Esse culto, esse prestar culto de uma forma completamente desassociada da importância e da relevância do ato. Quando a gente fala de participar da ceia do Senhor sem pecado, é claro que é impossível ao homem participar da ceia do Senhor sem a necessidade de arrependimento, de contrição ali no dia do culto, né? É impossível a gente passar completamente ileso durante, geralmente a maioria das igrejas, né? É um mês entre uma ceia e outra. É impossível você passar 30 dias de forma perfeita, sem cometer nenhum pecado, seja ele de mentir, seja ele de inveja, seja ele de orgulho, seja ele de prepotência, seja qual for o pecado ali. Então, a gente sempre vai participar da ceia pedindo perdão ao Senhor pelos pecados e participando da ceia, a partir daí reconhecendo que é pecador e que precisa de Jesus Cristo para ser salvo. Essa é a base da ceia. Então, não é a questão de perfeito. Tanto que no texto da ceia, Paulo vai dizer, examine-se, pois, o homem a si mesmo e coma deste pão e beba desse cálice. Em momento nenhum há proibição. A questão é do autoexame. Aí entra aquela questão. O que tá acontecendo. Exatamente. Para você reconhecer que, de fato, você não é digno. Não existe ninguém digno. E é por conta que Cristo te dá essa dignidade, ajuda em palavras aí, para a pessoa tomar a ceia. Nós nos tornamos pessoas que podem participar da ceia mediante a dignidade de Jesus.
pela dignidade de Cristo, a gente participa da ceia. Pelos méritos de Cristo, né? Exato. Por aquilo que ele fez, aí a gente participa da ceia. Então, mediante a ação de Jesus, a gente pode participar da ceia do Senhor. Então, é aquele negócio, né? Aqui trazendo para a parte fugindo um pouco do texto especificamente e falando um pouco do cotidiano nosso, uma coisa que eu sempre tenho em mente quando eu vou participar da ceia é que eu gostaria muito de poder vir participar da ceia completamente limpo, completamente puro. Mas aonde que eu posso me purificar e me limpar? Porque viver por 30 dias sem falhar, sem pecar, eu não consigo, né? E eu falho e peco contra quem? Contra Deus. É contra ele que eu sempre peco. Pode ser que nesses pecados eu acabe também pecando contra um irmão, contra alguma pessoa. Mas, de um modo geral, todo pecado é direcionado à pessoa de Deus, à Divina Trindade. Então, nesse sentido, eu não tenho outro que possa me limpar a não ser aquele a quem eu ofendi. Eu não consigo me purificar do pecado para depois me achegar a Deus. Eu tenho que chegar-me a Deus, a quem eu ofendi, contra quem eu pequei, para que ele, o ofendido, possa me perdoar e ele me purificar de mim mesmo, né? Purificar dos meus pecados. Se houvesse a possibilidade de a gente se purificar antes, a gente se purificaria. Se houvesse um lugar onde a gente pudesse, um sacrifício que a gente pudesse fazer para que a gente pudesse se apresentar limpo diante do nosso Deus Santíssimo, assim a gente faria. Mas não dá. Você tem que ir a ele. Você ofendeu a ele, você pecou contra ele e você tem que ir a ele pedir para que ele limpe você da sujeira que você mesmo colocou sobre si contra ele, a ofensa que você fez contra ele, para que ele te perdoe e ele te purifique, ele te limpe, para que você possa sentar na mesa dele para comer daquilo que ele oferece. Então, é tudo sobre ele. Infelizmente, a gente não consegue de maneira nenhuma forçar ou ter, por força de vontade ou por mérito próprio, a possibilidade de estar dignamente sentado na mesa junto com Deus, nosso Pai, o Filho e o Santo Espírito. Não dá. Então a gente depende totalmente de Deus. Então aquela culpa de se achegar no dia da ceia recordando-se, né, de alguma falha durante a semana, é assim que todo mundo faz, tá? Não tem para onde correr. O único que pode purificar é aquele que ofereceu o próprio Filho em sacrifício. O único que pode purificar é aquele que é o sacrifício vivo. Então, assim, a gente pode se achegar à ceia do Senhor meditando nisso e entendendo que você está fazendo o certo. Porque, geralmente, a gente, quando pensa em ir até alguém digno, né, alguém honrado, a gente se preocupa em vestir a melhor roupa, usar o melhor perfume, ter a melhor aparência, a aparência mais adequada para o momento, mas não existe aparência adequada, não existe roupa adequada, não existe santidade adequada, a não ser aquela que o próprio Deus fornece para nós, a não ser aquela que Ele mesmo nos concede. Então, que a gente tenha tranquilidade em ir buscar perdão e graça diante do Senhor no momento da ceia, mas também que nós tenhamos consciência de que os vícios e os pecados corriqueiros, eles são um grande problema e que devem ser vencidos através da graça, através do amor, da obediência da palavra de Deus, para que a gente não acabe se tornando aqueles que pecam, depois é só pedir perdão. Fiz isso, mas depois eu oro e Deus resolve o problema e tá tudo certo. Isso também é um pecado muito sério, que é o que Judas vai falar lá na sua carta, sobre aqueles que transformam a graça de Deus em libertinagem, tá? Então a gente tem que tomar cuidado entre transformar a graça de Deus em libertinagem e transformar ela em rudimentos da lei. Não pode ser nenhum e nem outro. Tem que andar aí no meio termo, conforme a palavra de Deus nos orienta. E puxar uma reflexão aqui, não sei se vocês já chegaram a pensar nisso, mas você que está nos ouvindo, nos vendo, independente da sua linha de pensamento do que seria a ceia, mas lendo os profetas menores uma vez, eu me deparei lá no profeta Ageu, no capítulo 2, e Deus manda Ageu perguntar para os sacerdotes da época sobre as leis cerimoniais. Se eu estou andando no caminho para oferecer um sacrifício ao Senhor, encontro um animal morto, uma pessoa morta, acabo tocando,
e toco naquele alimento que eu vou oferecer para o Senhor, é puro ou impuro? Se torna? Não, se torna impuro, conforme as leis ali de Levítico. Só que daí você chega no Cordeiro do Novo Testamento e você encontra Jesus entrando dentro do cemitério, libertando o endemoniado. Ele sai de Decápolis, uma terra estrangeira, vai direto para a casa do sumo sacerdote, do príncipe do Sinédrio ali, que é Jairo, para curar a filha de Jairo, né, ressuscitar. Então ele sai do cemitério, pela lei mosaica estaria impuro, só que ele liberta um endemoniado dentro do cemitério, pelas leis sai impuro, entra na casa do príncipe do sacerdote. Nesse inteirinho, uma mulher com fluxo de sangue, que também seria afastada do arraial pela lei de Moisés, toca na hora do vestido, é purificada. Ele entra na casa do príncipe, que é Jairo, e cura a menina, ressuscita a menina. Então isso demonstra o poder do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, como apontou João Batista. Porque se na lei nós, se tocássemos em alguma coisa impura, nos tornávamos impuros, em Cristo é diferente. Nós somos o leproso que toca no Cordeiro, e em vez de nós contaminarmos o sacrifício, acontece o contrário. Ele nos purifica de todo mal. Então fica essa reflexão, esse pensamento para você. Não, e é muito bom, né? Porque você analisa tudo que o Wendel falou, que é maravilhoso, que deveria ser algo gritante no coração de todo mundo que se converte, porque você faz uma observação de quem você é, de quem Deus é, e quando você olha para quem Deus é e quem você é, e você percebe que você não consegue e não dá, que você não consegue mesmo, não dá, e aí você vai para essa mesa realmente indigno, e você encontra um Cristo que andou no meio dos indignos e resolveu nos resgatar. Então, e aí você olha para Cristo e aí você olha para o lado e para o outro, você percebe que é uma mesa de indignos, com um Cristo totalmente digno, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não é? E aí não para no individual, porque a ceia ela continua. Porque comer e beber indignamente aqui, para o apóstolo Paulo, como é dito no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, aqui o comer indignamente, Paulo está apontando como é aquele que não discerne o corpo de Cristo. Entra naquilo que o Wendel fala e entra no sentido coletivo também, né, Wendel? Porque não discernir o corpo de Cristo é você olhar para você mesmo e saber que você não é digno e mesmo assim você acusar e apontar o seu irmão. Ou entrar num sentido de não comunhão com o seu irmão e se sentir superior a ele. É uma maneira muito ingrata de servir a Deus. Porque você recebe de Cristo um perdão numa mesa em que você não deveria estar lá, e você tem coragem de olhar para o seu irmão e julgá-lo, ou se sentir superior a ele, ou feri-lo. E aí quando entra no versículo, por isso que há entre vós muitos doentes e fracos, as pessoas tendem a interpretar que, por o fato de eu ter comido assim indignamente, agora eu me torno um doente e fraco, mas não é isso que o texto está dizendo. É que há muitos fracos e doentes no nosso meio, só que a gente não percebe. Nós não temos esse tato de discernir o corpo de Cristo. E muitos morrem espiritualmente no nosso lado, perto de nós, e a gente não percebe. É isso que o texto está dizendo. Por isso que há entre vós muitos doentes. Por que há muitos doentes entre nós? Porque nós não discernimos o corpo de Cristo. Você entende? A mesa é um lugar santo, ao mesmo ponto em que só tem indigno junto com o Senhor digno. E é o lugar onde nós já falamos sobre isso, em que todos somos tratados juntos, somos tratados em comunhão. Olha que profundidade da ceia. Então, se reúne para ter comunhão, né, Wendel? Se reúne para fazer um memorial sobre o que Cristo fez na cruz do Calvário para nós. É que nem aquela parábola que Jesus contou, né? Eu não sei onde está escrito, mas depois o nosso editor vai colocar para nós aí, eu não lembro agora. Que o Senhor perdoa as dívidas de um servo. O servo chega clamando misericórdia e o Senhor vai e perdoa as dívidas desse servo. Aí esse servo, ele sai da face do seu Senhor e encontra com alguém que está devendo ele também. E aí ele foi perdoado, o Senhor perdoou a sua dívida, mas quando ele vira para aquela pessoa que está devendo ele tributa juízo sobre aquela pessoa. E aí o Senhor chama ele de volta e fala, peraí, eu te perdoei de uma dívida maior e você não pode perdoar o seu irmão, que não é, que estava ali?
Mateus 18, a minha universitária aqui passou para mim aqui. Eu tava procurando esse versículo antes de você falar, que eu ia dar ele como exemplo. Ah, não é verdade? Então estamos aqui em comunhão, não é? Estamos aqui... Porque o que o Wendel falou tem que refletir muito forte no nosso relacionamento com Deus, mas como nós agimos em meio à nossa vida agora também. Porque a nossa fé, apesar de ser individual a nossa salvação, a nossa fé é comunitária do início ao fim. Não dá para ter uma fé somente no individual. Não sei se vocês estão me entendendo. Lógico que tem que ter um secreto, um particular, um encontro com Deus, o secreto com Deus. Precisamos ter essa intimidade com o Senhor de fato, esse reconhecimento, estar frente a frente com Deus de fato. Só que se esse amor e esse encontro com Deus não refletir a partir daí no próximo, que aí entra inclusive o tema dos 2 vídeos passados, se você quiser pausa aí e vai lá assistir, de que o amor de Deus se reflete no próximo. Então aqui você percebe que a ceia não é somente de eu olhar o meu pecado e ficar com medo se eu tomo ou se eu não tomo, mas o momento da ceia é a reflexão de que eu estou num lugar completamente indigno na frente de um Deus totalmente digno que me faz digno de participar. E no meio dessa mesa não está somente eu, está os meus irmãos. E o que eu quero para mim, eu quero para o meu irmão. E o que eu quero... porque o Deus não é meu. O Pai não é só meu. O Pai é nosso. O perdão do pecado é nosso. Venha ao teu reino e perdoa. A oração do Pai Nosso, ela é inteiramente no plural, no comunitário. Perdoa as nossas dívidas. Não é a minha dívida, é as nossas dívidas. O pão é nosso. O perdão das dívidas é nosso. O Pai é nosso. Não é? E você percebe como aquilo que eu disse, com a fala do Wendel, com a fala brilhante também do Ângelo, e com o que nós estamos conversando aqui, como que essa ceia que nós estamos lendo aqui, ela ganha uma importância muito maior, inclusive, do que o que nós já vivemos ou compartilhamos. Não é? E lembrando também, Mateus 5, né, no grande sermão do monte, versículo 23 e 24, ele vai dizer: se você vem apresentar uma oferta sobre o altar e lembra que teu irmão tem algo contra você, deixa ele a tua oferta e vai reconciliar primeiro com o teu irmão, né? E uma coisa interessante lá a gente comentou no off, que em Êxodo 12, né, a ceia, a Páscoa, e Moisés vai falar, se a família for pequena, ajude com o teu vizinho para comer a Páscoa junto. Então, desde o Antigo Testamento, a questão de comunhão entre vizinhos, né, ali, porque todo o povo adorava um Deus só. Eram irmãos, né? Eram irmãos, então a visão é um pouco diferente, mas a questão da comunidade, né, de você se ligar. E essa questão que você falou sobre o perdão, pedir perdão, perdão é nosso, me fez lembrar de 2 exemplos da Bíblia também. José, que perdoou seus irmãos, que fizeram algo contra ele, e Daniel no cativeiro, que orava 3 vezes ao dia, com as janelas viradas para Jerusalém, que é na inauguração, muita gente não sabe dessa informação, mas ele faz isso porque é uma ordenância de Salomão no dia da inauguração do templo, que por revelação já sabia que alguém ia para cativeiro, então fala, se alguém estiver no cativeiro, abra as janelas para a banda de Jerusalém que vai ser ouvida oração. E no capítulo, acho que é 9 de Daniel, ele vai pedir perdão por toda a nação, não só por ele. Então ele pede um perdão comunitário, geral. Nacional, geral. Só para complementar aí enriquecer um pouco mais essa fala sua sobre o perdão mesmo, que o perdão não é só meu, é nosso. O perdão é nosso. E toda essa busca de Paulo, né, essa repreensão dele, gira em torno da busca pela comunidade, pela comunhão da igreja, pela intimidade da igreja, para que a igreja não participasse da ceia do Senhor de forma indigna, não transformasse o ato da ceia em uma festa qualquer, em uma ação qualquer, que houvesse uma reflexão sobre o ato. Não era como se chegasse lá, todo mundo chegasse com seus pratos de comida, cada um levava o seu, aí eu já cheguei mesmo, já começo a comer, o fulano que é mais meu chegado chega junto, ele come na minha mesa, os outros ficam
mais distantes, que não seguem ali o mesmo mestre, aquele de lá é de Paulo, deixa ele para lá. Nós que somos de Apolo, vamos comer aqui, mais juntinho. O outro que é de Pedro, come para lá. Aqueles lá que se diz que é só de Jesus, eles comem na outra mesa também. Então, cada um que se vira com a sua, e no final, a gente fala, tá na hora, né? Vamos participar da ceia aí, a hora da ceia. Vamos todo mundo comer o pão, todo mundo pegou o pão, vamos. Cada um come o pão, cada um bebe o suco, cada um vai embora. Pronto, acabou. Sem uma perspectiva da importância e da relevância daquele ato. Mas, por exemplo, a gente pode pensar, mas todo mundo já entendia, já compreendia, mas lamentavelmente o ser humano é um ser que se acostuma com as coisas. E ele não só se acostuma com as coisas boas, ele se acostuma com as coisas ruins. E quando ele se acostuma com as coisas boas, ele perde o feeling, ele perde a capacidade de enxergar a importância e a beleza daquilo. Eu lembro de acho que eu até falei aqui já. Eu lembro de uma vez que o pastor Paul Walsh, ele falando sobre essa decadência nossa de perder a capacidade de enxergar beleza com o tempo, ele falando que a primeira vez que ele fez uma viagem missionária ali pelos Andes, né, nas montanhas ali, uma coisa linda, aquela neve, aquela montanha branquinha e tal, e aí ele olhando, a primeira vez que ele viajou, ele ali admirado, maravilhado com a beleza daquele lugar, meu Deus, como o Senhor é grande ali, enquanto passava se eu não me engano ele foi de trem, enquanto passava ali glorificando a Deus e louvando a Deus pela beleza do lugar. Na terceira, quarta viagem, ele passou o tempo inteiro dormindo. Já não tinha mais beleza ali, como se a beleza do lugar tivesse sumido, desaparecido. Não é. Simplesmente ele perdeu a capacidade de enxergar aquilo que é belo porque ele se acostumou. A gente se acostuma com a ceia, né? Uma coisa que eu vejo muita falta em nós, eu falo de modo geral, tá? Um comprometimento com o ato da ceia. É claro que, como a gente falou, da perspectiva histórica, a gente abraçou ali a interpretação de Zwinglio, né, de que era um ato memorial, mas sendo memorial ou não, ele tem importância, ele carrega significado, né? Ele tem um peso envolvido em tudo isso, tem um poder, principalmente na perspectiva, a gente falou disso em textos passados, sobre a questão da consciência. Tem um poder na nossa consciência quando a gente entende que algo é importante e a gente se policia para corresponder à importância daquele ato que a gente está fazendo. A gente participa da ceia de uma forma diferente, a gente pensa na ceia de uma forma diferente. Então, assim, eu acredito que seja muito importante a gente olhar para a ceia do Senhor com cuidado, com zelo, orar ao Senhor, entendendo que aquela ceia é para a gente se lembrar da morte do Senhor até que Ele venha. É para a gente se recordar do porquê que Ele morreu, porquê que Ele foi crucificado, como Ele foi crucificado, como foi que se deu a crucificação. Por que Ele tinha que ser crucificado? Mas as pessoas já entendem, já compreendem. Não entendem. Elas já ouviram falar, mas a maioria não assimilou no coração, né? Às vezes a gente esquece que o Filho de Deus teve que morrer para que a gente fosse salvo. Ele não teve Deus não deu algo de bom que ele tinha lá no céu, o melhor instrumento que os anjos tocam, uma parte do rio da água. Não, ele deu o próprio Filho, o Filho de Deus, né, na pessoa do Filho, teve que provar da morte na sua natureza humana para que houvesse a possibilidade do ser humano ser salvo. Então, assim, é grande demais para a gente achar que falar 2 ou 3 vezes no ano sobre o significado da ceia é o suficiente para a igreja entender. Não é. Rapaz, show de bola, hein? Meu Deus. Hoje foi proveitoso. Hoje só aulão aqui, hein? Foi. E, cara, isso que o Wendel falou no final é muito importante, cara, porque nós estamos relembrando a morte, mas como foi dito no início aqui, nossa fé é uma fé que testifica o Cristo também ressurreto. O Cristo que é testificado pelo próprio Espírito que habita em nós. Então é Deus presente, inclusive no ato. O Senhor está presente. Esse memorial é o memorial com o Senhor presente, não é? Então
tem que ser levado em consideração, e isso tem que ganhar uma certa importância, não é? E, cara, e o que o Paul Washer falou é fantástico, né? Essa comodidade que às vezes a gente tem, né? Porque se torna algo no automático, né, cara? Quantas vezes a gente já foi para uma ceia meio que no automático? Porque a gente já sabe como funciona a liturgia, passo a passo, tal, e não faz, não dá a importância que realmente deveria ser dada para a ceia do Senhor, levando em consideração tudo que nós conversamos aqui sobre o assunto. Show de bola. Penso eu que... Pode falar. E penso eu que toda a ceia deveria ser o tema da mensagem, deveria ser a cruz. Eu acho também de muita importância o foco da pregação naquele dia ser sobre isso. E eu fico preocupado, né? Não sou músico, não toco instrumento nenhum. Eu fico preocupado com os músicos, né? Na hora de tomar ceia, porque eles estão tocando, aí eles param 3 segundos, engolem o negócio, comem pão e continuam tocando. Eu fico, rapaz... Deus deve... Porque é só memorial. Rapaz, deve ser um... Eu não sei, eu acho que eu não conseguiria assim, ser assim, não sei. Eu fico preocupado, sinceramente, eu acho estranho. Pior que nenhum de nós 3 é músico, né, pra falar da visão dele, né? Na partir da visão de um músico ali, cara, ele tá servindo, tocando ali, tudo, mas ele consegue discernir o que ele tá fazendo ali, tocando e, sabe? Eu acho que, sei lá, devia pôr um playback ali. E se as canções forem um memorial também do que tá acontecendo ali? Talvez eles já estão tão envolvidos na canção. Pode ser também. Eles já estão... Olha eu defendendo os meus amigos músicos aqui, pode acontecer, não é? Não, eu não culpo nem eles, eu acho que a administração da igreja que deveria olhar isso com um cuidado maior, né? Claro que é confortável você ter ali os músicos tocando e tal, mas eu não sei até onde, e é claro que eu tô conjecturando, tá? Não tô falando que ninguém tá errado nem tá certo. Mas eu só olho com um olhar de preocupação mesmo. Será que eles estão aproveitando a ceia em toda a sua plenitude enquanto tocam, né? Eu acho complicado, porque o pastor, por mais que ele esteja lá no púlpito, ele começa a orar. Então ele tá ali discernindo, tá orando. Agora o irmão tá ali ele fazendo os acordes e pensando qual é o próximo, não sei. Eu acho complicado. É isso aí. E eu sempre tive essa vontade de que um dia eu visse um pastor ou um evangelista servir na ceia, não só os diáconos, porque se Cristo vai servir a própria ceia, né? Deixa aí pra você, pastor. Quem sabe você pensa nisso, né? É verdade, né? Já que eu sou o menor de todos aqui, eu tenho que servir, né? Os maiores, que são os membros, né? Mas fica aí a dica de quem sabe. Mas você quebra o pastor. Imagina uma igreja que tem 1000 pessoas participando. Imagina o coitado. Aí não haja braço que aguente. Então, por isso tem que ter mais pastores, né? Mas aí depende da sua divisão eclesiástica aí, né? Mas tudo bem. Alguma mensagem final aí, pessoal, para depois dessa aulona que a gente acabou dando aqui pro pessoal, que eu acho que foi muito boa. Muito boa, acho que esclarecedor, tirou um peso das pessoas, né? Que quando a gente interpreta a ceia dessa maneira, começa a ler o texto e contexto ali, você tira de fato um peso, né? Que nunca foi colocado de fato nas nossas costas, né? Mas sim, a ceia é uma questão de alegria, né? Porque a gente está celebrando a morte, mas também a ressurreição do Cristo, né? A gente sabe que ele morreu, mas ressuscitou e em breve voltará, né? Você percebe que o que nós fizemos aqui foi mostrar a simplicidade do que é, porque que nem eu ouvi um pastor dizer uma vez, e eu concordo plenamente, um pregador aí dizer uma vez, eu concordo plenamente. Ele fala que o evangelho e as sagradas escrituras, ela é muito simples de ser entendida, mas muito profunda para ser vivida. Então ela é simples. As pessoas inventam muito sobre a ceia. Não, toma cuidado, hein, o capiroto vai te pegar, hein. Você pode, não é? Se você, irmão, você tá em pecado, hein, irmão? Se você tomar aí, você pode ficar doente. Olha o texto dizendo que você vai ficar doente, não é? Cria-se muita regra e complica demais aquilo que deveria ser simples. E qual que é a simplicidade aqui? É você olhar para o que Cristo fez, olhar para quem você é, a necessidade da mudança que precisa ser feita em você. E que essa mudança que está sendo feita em você pelo reconhecimento que você faz acerca do que Cristo fez, afete não somente a você, mas também ao próximo.
Porque a nossa missão é amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E amar a nós mesmos é reconhecer quem somos e que necessitamos de Deus. E amar ao próximo como nós amamos a nós mesmos. É isso aí. Amém. E aí, Wendel, qual que é a sua perspectiva? Porque, pelo histórico aqui do pessoal, você já fez muita pessoa tomar ceia se culpando, cara. E aí? Mas aqui, ó, eu tiro a culpa dele. A culpa não é dele, não. A culpa era do pecadorzinho cabeçudo que tava ali no fundo da igreja e não entendia direito. A questão toda é justamente essa de não tratar a ceia com leviandade, né? A igreja de Corinto estava fazendo isso, com a desunião, né? Então, cada um chegava, cada um comia, aí ele vai, tanto que Paulo vai pontuar que esperem uns pelos outros, né? Vamos todo mundo participar da ceia em unidade, aí quando o irmão chegava, já comeram a ceia, já participaram da ceia, aí tem que esperar o grupo X chegar, então assim, era uma divisão, uma cisão muito grande na igreja, e consequentemente sem discernir o corpo de Cristo. É importante a gente entender que ao discernir o corpo, você está compreendendo o significado daquilo. Então não é tomar a ceia por tomar, para que as pessoas vejam e ninguém fique, fulano não tomou a ceia esse mês, ciclano não tomou a ceia aquele mês, olha, agora, o que será que ele está fazendo, né? Aquela preocupação com o outro. A preocupação é entre você e Deus. Preocupação. Por isso que eu e meus amigos no passado perguntavam, eu acho que é melhor tomar, vai que levanta vamos tomar, porque pode ser pior aí, ó, o pessoal tá vendo aí, ó. Vai dar ruim, vão começar a questionar, vigiar a gente. Essa questão é você participar da ceia de uma forma coerente e de uma forma que você entenda a dignidade, como a gente já falou, não está em nós, está em Jesus. Mas você entende a importância e a relevância daquele ato e de que você está ali anunciando ao mundo que você é um pecador, que precisa de um Salvador, e você encontrou esse Salvador naquele que morreu e ressuscitou. Esse é o significado, essa é a importância que você dá à ceia e o seu compromisso de estar anunciando que é um pecador, mas que busca nesse seu Senhor a purificação, a santificação e a entrega ali da sua vida para viver em santidade. Não sei se eu me fiz claro. Totalmente. Amém. Eu acho que já pode... Show de bola. Encerrar. E agradeço a vocês pela exposição maravilhosa da questão da ceia. Aprendi muito com vocês hoje. Eu não tinha parado para pensar em muitas perspectivas que vocês deram hoje. Poderia ter enriquecido mais o texto, mas eu publiquei o texto antes. Mas acho que vocês deram um olhar mais pastoral para a coisa, né? Porque ali, no texto ali, eu uso 4 pessoas diferentes, né? 4 visões. Referências, né? Diferente. Não dá spoiler, não. Deixa o pessoal ir lá ler. Já corta agora e fala assim, você quer saber a continuação? Vai lá e dá uma lida. Vai lá e leia, né? O meu povo perece por falta de conhecimento, né? Vocês não lêem nem a Bíblia, pô. Essa parte você corta, senão não vai ser cancelado. Corta. Mas amém aí, agradeço a vocês. E você também, se gostou, curta, compartilha, comente, mande para aquele seu amigo que acha que você tomou a ceia em pecado, mostra pra ele que todo mundo, no final das contas, acaba tomando em pecado mesmo, não tem como alguma coisa, né? Eu ia até a reflexão que eu posso deixar com relação à ceia do Senhor é que a ceia é o lugar de comunhão, o lugar de unidade, e que nós devemos refletir todas as vezes que formos participar da ceia na importância do sacrifício de Cristo para nós ali. Eu acho que esse é o sentido máximo da ceia do Senhor para nós. Amém. Antes do Léo falar, eu já vou falar a minha para ele dar mais tempo para pensar melhor. É isso que eu ia falar. Fala você primeiro. Quando você pensar na ceia, lembre-se da parábola que Jesus disse, que um rei chamou as pessoas, seus amigos, para vir cear, só que cada um foi dando uma desculpa. E lembre-se que você é o mendigo que aceitou ir, você é o leproso, o aleijado que aceitou o convite do rei. Então, mesmo que você esteja num lugar, numa mesa abençoada, bendita, lembre-se da sua origem, lembre-se que quem te chamou foi o rei. E você só é digno de estar ali porque
é por ele. Então, tudo, como o Wendel disse no começo ali, tudo emana de Deus, tudo emana de Cristo. Você não é digno de nada, você só se tornou digno por conta dele. Então, lembre-se, só entende misericórdia quem já precisou dela um dia. Se você está na mesa da misericórdia, exerça misericórdia também ao seu irmão. Glória a Deus. Partindo da frase do Ângelo e da frase do Wendel, eu digo, se você se sente digno, venha para a mesa, porque aquele que é digno está aqui para te ajudar, porque ele está aqui para te transformar. Aqui não é o lugar dos perfeitos, é o lugar daqueles que querem ser a imagem e semelhança de Jesus. Vem para a mesa, vem. Esse Ângelo é um herege, velho. Nossa Deus. Já tô com raiva do meu irmão, não vou poder tomar ceia mais no próximo.